Bem-vindo ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, seu anfitrião. Sou o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência, o DSI, ligado à Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em cooperação com o Instituto de Estudos Avançados. Brasil Seguro é uma promoção do DSI da USP, junto com a IPTV, canal 579 Banda KU, 21 na Nova Parabolic Sky, Instagram, TikTok, YouTube, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial. A emissora está disponível para mais de 17 milhões de domicílios, com 55 milhões de telespectadores em todo o território brasileiro, inclusive você e a sua família. O Brasil Seguro é um projeto que visa a dotar você dos atributos, das percepções ligadas à segurança no sentido amplo. Sua segurança pessoal, segurança física, segurança financeira, segurança econômica, segurança empresarial, segurança jurídica, segurança nacional e internacional. Todos os escopos têm a ver com a sua percepção de segurança. Busca dotar você destas visões, compartilhar com você experiências, casos, possibilidades concretas de você melhorar a sua percepção, o seu estado de segurança. Nossa convidada nesta semana é Andréia Mota. Andréia é mestre em política latino-americana, é graduada em relações internacionais, finalizando um doutorado em relações internacionais e tem uma trajetória de mais de 20 anos na área de gestão científica, tecnológica e da inovação. Atualmente, ela é consultora, assessora do Instituto Tony Blair, da Fundação Tony Blair, que é vinculada ao Reino Unido, à Inglaterra, para temas de inteligência artificial e de gestão científica, tecnológica e da inovação, além de ser professora na Universidade Federal de Alagoas, em cursos de especialização nessas temáticas. Tem uma trajetória em entidades públicas, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, como o governo brasileiro, na Softec, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e atualmente trabalha nesta organização social que é o Tony Blair Foundation. Andréia, bem-vinda ao Brasil Seguro, e eu gostaria de entender um pouco mais da tua função atual ligado à inteligência artificial. O que é essa tecnologia? Como é que ela nos afeta? Ela já está presente, onipresente? Os nossos telespectadores certamente já começam a utilizar, já são usados pela tecnologia, digamos assim, e quais são as perspectivas? Há muita conversa sobre os perigos, sobre a expansão, sobre o controle da inteligência artificial. Define para nós o que é, qual é o lugar do Brasil e como é que a gente pode aproveitar ao máximo sem incorrer nos riscos associados. Obrigada pelo convite, professor Alberto. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que tem muitos mitos, né? A inteligência artificial, ela é uma programação, então a gente tem esses mitos de que é muito inseguro usar, que não é uma que deve ter cautela ao usar. Na verdade, o uso dela vai depender muito da intenção, né, que você vai dar para aquela tecnologia. Ela é uma tecnologia e, de fato, ela tem muitos benefícios, né? Então, o meu foco de pesquisa e de atuação tem sido o uso de inteligência artificial no setor público, que é onde eu vejo que existe uma capacidade, uma potencialidade para que essa tecnologia potencialize os efeitos, os impactos nos serviços públicos prestados à sociedade. Então, se você usa com a intencionalidade certa, né, com os mecanismos de salvaguardas corretos, para que essa tecnologia seja de fato usada para melhorar a vida dos cidadãos, né, através de políticas públicas corretas, isso tende a fazer um impacto muito grande, né, e ao contrário do que as pessoas pensam, de que a tecnologia pode gerar impactos negativos, né? Se você tem essas salvaguardas estabelecidas, essas regras, né, regulações específicas estabelecidas, a inteligência artificial, na verdade, é um grande aliado, né? Você pode dar um exemplo de um serviço público que tem
se beneficiado da inteligência artificial? Hoje, no Brasil, a gente tem usado inteligência artificial para encontrar lugares, né, a gente tem bases de dados muito amplas para encontrar fraudes, por exemplo, em sistemas de notas fiscais, na emissões de notas fiscais. Então, a gente tem muito uso para detecção de fraudes no sistema financeiro. A gente tem usado ainda inicialmente no setor de saúde também para reduzir filas, para identificar diagnósticos um pouco menos, mas ainda, né, desenvolvendo essa capacidade. A gente tem uma redução também, uma melhoria nos processos administrativos, onde você tem uma base de dados muito ampla, você consegue criar ali uma inteligência, né, com aquele dado e informar melhor o gestor público sobre tudo que está acontecendo naquela cidade ou naquele estado ou no país, né, de uma forma muito mais orientada e mais customizada também. Então, a inteligência artificial já está sendo usada. Então, né? pelo que eu entendo, uma maneira da gente caracterizar a inteligência artificial é a capacidade tecnológica de se gerir uma grande base de dados, muito dado, e desse gerenciamento de uma imensa base de dados, conseguir extrair alguma informação, algum conhecimento com aplicação prática, seja uma política pública, seja um fim privado. Basicamente é isso, essa gestão de grandes bases de dados, é o Big Data com uma utilização programada? Na superfície, sim, mas na verdade é muito mais do que isso, né? A gente tem estabelecido dentro da programação da inteligência artificial redes neurais, e aquelas redes neurais, como um cérebro também, ela vai se desenvolvendo e vai se aprofundando para criar autonomia de decisões. Então é aí que mora também o perigo, mas também é onde a gente vai substituindo a necessidade de ter muitas pessoas. Então a inteligência artificial, ela substitui o trabalho que seria um trabalho exaustivo, braçal, de muitas pessoas, para que ela concentre em uma só tecnologia todo esse processamento, né? E à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai conseguindo analisar, fazer conexões, né? E raciocinar a partir daqueles dados e trazer soluções que talvez não sejam nem só processos, mas trazer novos insights que estavam escapando aos olhares humanos. Pela velocidade de processamento e à medida que a gente vai evoluindo na tecnologia de processamento, né, a gente está aí desenvolvendo o Quantum, que são tecnologias que vão melhorar a nossa velocidade de processamento, a quantidade de processos que a gente vai conseguir fazer ao mesmo tempo e a profundidade dessas redes neurais, né, que vão sendo desenvolvidas, a gente vai tendo mais autonomia, menos necessidade de mais pessoas para fazerem esses processos que são muito braçais e analíticos à superfície, né? Mas à medida que vai desenvolvendo a inteligência artificial, a gente vai conseguindo ter mais autonomia da própria inteligência artificial para nos ajudar. É uma ferramenta de ajuda humana, né, e não de substituição humana. Ela substitui tarefas que os humanos que demandam muito tempo, né, e demanda muito da nossa capacidade, que é braçal, não é a nossa principal capacidade humana, que é a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de pensamentos críticos, analíticos. Isso ela não substitui, né, mas ela substitui esses processos muito braçais de processamento de muitos dados, e aí ela começa a se desenvolver, né, e ter mais autonomia. Aí, quando eu falo que mora o perigo, porque aqui tudo é programado. Né? A inteligência artificial é um algoritmo. Então, o que você O algoritmo programa, é uma série de comandos computacionais para a máquina desempenhar. Exato. É uma pessoa que vai codificar, né, um comando, e isso vai para a máquina, ela entende aquele comando e executa aquele comando. Então você precisa colocar, né, um humano precisa criar aquilo. Hoje até a inteligência artificial começa a programar também, né, em níveis também diversos níveis. Mas o que acontece? Ela também é programada para programar. Então existe esse momento humano.
À medida que ela vai se desenvolvendo, vai se aprofundando nessas redes neurais e vai sendo cada vez mais aprofundada, né, e criando-se mais autonomia, é preciso estabelecer o que a gente chama de salvaguardas, que são os mecanismos de governança dessa inteligência artificial. Então, é como se você estivesse administrando uma equipe, você, especialmente quando você está ensinando aquela equipe a perceber, né? A gente fala de learning, de aprendizado de máquina, machine learning, ela está aprendendo sobre um processo. Então, quando você está fazendo esse processo de aprendizagem, seja com humanos ou seja com a máquina, você precisa de supervisão humana. Então, isso é uma salvaguarda importante. Algumas regras também têm que ser estabelecidas para que a máquina não comece a identificar padrões que podem gerar mais desigualdades, né? Num país como a gente tem, o Brasil, com tantas desigualdades, né? Os dados que a gente tem são dados que muitas vezes refletem essas desigualdades. Então, se eu coloco a máquina para olhar para esses dados, por exemplo, e tomar decisões sobre segurança pública, né, baseado em dados que podem refletir uma desigualdade, a gente tem um efeito negativo, né, que é aprofundar essas desigualdades quando a máquina, por exemplo, identifica, né, pessoas com pele escura ou com, né, diferentes perfis sociais como sendo identificados como criminosos. Isso é uma anomalia, né, que a máquina acaba gerando por causa dos dados que são colocados ali, mas se você tiver, né, a regulação correta, a supervisão correta, a administração correta desses processos, você evita que isso aconteça. Então, o que está sendo estabelecido hoje, especialmente na área de segurança pública, saúde, né, finanças também, todas as áreas, estabelecer quais são as regulações ou quais são as salvaguardas que vão ser estabelecidas nessa governança de quem governa a IA, quem toma a decisão, quem é responsabilizado se a IA toma uma decisão não adequada. Isso no plano nacional ou no plano internacional? Ou em ambos? Nacional e internacional. A gente tem países que já têm, né, uma regulação mais estrita. Porque a IA não é nacional, a IA é um fenômeno transnacional. Exato, exato. E hoje existem capacidades maiores em países como Estados Unidos e China. Então, provavelmente, né... Capacidades maiores porque tem mais capacidade de hard power, de maquinário, de máquinas, de processadores, e tem mais capacidade de capital humano associado, técnicos que trabalham com isso. Exatamente. Capacidade técnica, recursos para investir, né, empresas que estão investindo, aquela coisa do capital de risco, né, que o setor privado já entra com bastante capital para criar mais esse ecossistema. Então, a gente tem... André, só uma coisa, a gente pode pensar que a IA está para o momento atual da tecnologia, da informação, da comunicação, como foi o smartphone no seu momento, que transformou a interface e aumentou a autonomia pessoal de uso? Com certeza, acho que a gente, né, o legal da inteligência artificial é que ela é aplicável a múltiplas áreas, para todas as áreas. Então, o telefone acaba sendo, né, um extensor aqui da nossa vida, acaba que tudo tem, tudo que a gente precisa está no telefone hoje, e aí a tecnologia da inteligência artificial, ela vem de uma forma muito transversal na nossa vida, né? Ela vai ser aplicada tanto para governos, tanto para academia, para pesquisa, ela ajuda demais quando a gente vai fazer uma pesquisa hoje, e para o dia a dia também. Então, é uma inteligência que vem como, né, ela vem para facilitar a nossa vida. Que maravilha. Vamos continuar falando sobre inteligência artificial com a Andréa Mota no próximo bloco do Brasil Seguro. Um instante só, até já. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. E antes de recomeçar nossa conversa, o convidado da semana, eu quero lembrar você que, se você quer mais internet, dê uma olhada no plano Megasurf. Megasurf é um plano de internet feito especialmente para você navegar mais, passear mais pela internet, desfrutar dos seus aparelhos. E assinando o Megasurf, você ainda garante descontos exclusivos no Surf Club,
que é mais uma comunidade associada à Surf Telecom. Então não perca tempo, olha o endereço que está aparecendo aí embaixo da tela, né? O Mega Surf celular, e assine, olhe lá os planos disponíveis e opte por Mega Surf para melhorar a tua navegação na internet. Andréia, a partir do momento que a gente pensa em inteligência artificial, primeiro o termo é inteligência. Disciplinarmente, quer dizer, dentro dos temas acadêmicos, temas científicos, inteligência é uma área do saber que busca a coleta, o processamento e a formatação da informação para que o agente decisório tome uma decisão. E quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem esse lado, quer dizer, coletou a informação, processou, chegou a algum tipo de conhecimento que é apresentado para o agente decisório. Mas muitos dizem que a inteligência artificial, ela vai um passo além, ela começa a tomar as decisões por si só. E aí é que está o perigo, né, dessa autonomização a partir do próprio conhecimento que a inteligência artificial amealha. Isso, como você disse, é objeto de regulação doméstica e internacional hoje em dia. Mas isso tem uma certa incerteza. Não se sabe exatamente até que ponto as máquinas são capazes de ter tamanha autonomia que se desvencilhem de controles humanos. Há quem diga que elas podem, no limite, detonar um evento nuclear, por exemplo, e acabarem com a humanidade. Isso é verdade? É lenda? Isso é anedota? É medo desnecessário? Qual é a tua apreciação sobre essa possibilidade? Acho que qualquer tecnologia depende da intencionalidade. Então, você pode usar a inteligência artificial, a energia nuclear ou uma faca de diversas maneiras. Então, eu acho que a inteligência artificial tem essa possibilidade, sim. Porém, existe, como eu dizia, as salvaguardas e a regulação é uma delas, né? Hoje se discute muito sobre como, em que áreas pode-se usar a autonomia da inteligência artificial e quais não. Por exemplo, né, na área militar, você pode colocar drones com poderio militar, né, com armas e que sejam que tenham essa autonomia de decisão? Não. Então isso é uma área de risco. Algumas, né, a União Europeia tem uma regulação muito boa né, eles desenvolveram, que é uma regulação que tem diversos níveis de risco. Então, a partir dessa avaliação de qual é o risco daquele uso de inteligência artificial, ela vai ter a regulação de como proceder. Isso é importantíssimo, né? A gente tem um framework regulatório também do Reino Unido, apesar deles não terem uma regulação própria para a inteligência artificial, eles têm o que eles chamam de framework regulatório, né? Uma orientação de como as agências regulatórias, cada agência regulatória de cada setor tem autonomia para decidir sua regulação. Então, por isso, para eles é um pouco mais flexível do que uma só regulação nacional ou transnacional, como no caso da União Europeia. O Brasil ainda está discutindo essa regulação, né, o que seria, se assemelharia um pouco mais ao que se tem na União Europeia, com os níveis de risco. E aí, no Brasil, a gente tem um complicador que a gente não é muito produtor da inteligência artificial, então essa programação ela é feita em outros países, a gente adota aqui, então é uma questão a se preocupar, né, onde ela é feita, como que a gente tem acesso a essas redes neurais, essa tomada de decisão, para quando a gente aplicar aqui, a quem a gente responsabiliza se algo der errado. Então, é uma discussão que está sendo feita aqui no Brasil, e todos os países. O Brasil discutiu muito isso no G20 2024 aqui no Brasil. O G20 é o grupo dos 20, o grupo das maiores economias do mundo. Exatamente, que o Brasil presidiu em 2024, então teve todas as reuniões aqui, e no grupo de ciência e tecnologia o Brasil criou uma das áreas que era exatamente a discussão de inteligência artificial para o bem, né, que era o papel da inteligência artificial para criar resultados para o bem. Então, diminuir os riscos da tecnologia, mas canalizar os esforços desses países para que a inteligência artificial seja redutora de desigualdades, que ela seja essencial para a gente mudar
fazer grandes impactos na saúde, na educação, né, na própria governança, na segurança. Então, é mudar o olhar e fazer com que a tecnologia atue a nosso favor e não contra, né, a humanidade, digamos. Então, perfeito. Acho que do ponto de vista de princípios isso faz todo sentido. Eu pergunto qual é a efetividade desse tipo de deliberação coletiva de governos nacionais que não são proprietários dessas tecnologias. Essa é uma tecnologia extremamente concentrada em países que detêm os equipamentos com a robustez e com o avanço tecnológico necessários, que possuem o capital humano, quer dizer, as pessoas que vão fazer a programação, e que possuem muita energia, porque no fim do dia você precisa de muita energia, porque você está lidando com enorme capacidade de processamento de dados. Para o público ter ideia, você está falando de muito dado, né? Como se pegasse tudo que ele está falando aqui, gravado, e põe tudo isso no mundo inteiro, toda a população de um país, de uma cidade, processa tudo isso e vai chegar a determinadas conclusões, né? É muita informação, é muita energia, precisa de muito equipamento, tanto é que hoje se buscam países em que a energia é mais barata, se buscam países, essa energia para processar e refrigerar esses equipamentos, porque eles tem vamos dizer, tem uma vertente térmica, né? Os processadores se aquecem. Então já se fala em colocar esses centros de Big Data, de IA, no fundo do mar, em regiões das calotas polares, ou em países em que há energia grátis, energia abundante, né? No alto de montanhas, né? Então tem toda vamos dizer, uma geopolítica, literalmente, uma territorialidade associada à inteligência artificial. Não é uma coisa fácil nem simples. E aí que entra novamente a pergunta. Então, qual é a efetividade dessas deliberações, dado que a capacidade de geração de saber de inteligência artificial é concentrada em poucos países e em poucas empresas? Onde é que está o alcance dessa regulação? Eu diria que na cooperação entre os países, né, isso é essencial para entrar nessas discussões entre os países, mas os países também precisam ter as suas salvaguardas nacionais. Então, um país como o Brasil, que está discutindo a regulação, está discutindo exatamente isso, como se proteger, né, em um momento de desenvolvimento ainda de um setor que no Brasil a gente tem a estratégia brasileira de inteligência artificial, né, e o plano brasileiro que é derivado dessa estratégia, ele estabelece os caminhos que o Brasil vai tomar para desenvolvimento da inteligência artificial no país e a gente identifica as lacunas onde a gente precisa trabalhar. Então, exatamente capacidade, né, capacitação tecnológica, para além de simples programação, a gente tem hoje muitos programadores, mas a gente precisa de programadores e técnicos que vão além dessa simples programação, né? Então, a gente precisa dessa capacitação profissionais, a gente precisa de ter data centers, né, centros desses dados que você falou, que são esses locais que são protegidos, porque esses dados brasileiros, dados hoje a gente fala que é o ouro, né, internacional, então a gente protege esses dados, né, através de codificação, então isso precisa também ser desenvolvido. Hoje o Brasil está desenvolvendo um programa que chama Soberania, Soberania, né, que é um programa de fato, programação da IA brasileira, né, que ainda nos estágios muito iniciais está sendo desenvolvido dentro da Universidade do Piauí, e o governo do Piauí criou todo um sistema ali para fazer essa interligação entre o desenvolvimento dessa tecnologia, conectando com o governo federal também. Então, você criar as estruturas para que isso seja desenvolvido, aprendido aqui no Brasil, né, trazer um pouco mais desse conhecimento para o Brasil é importante. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, você tem uma estratégia muito forte, um diagnóstico interessante de como, aonde se está,
e aonde se quer chegar, né, que é exatamente o que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial faz, né, com um investimento robusto em inteligência artificial, mas em áreas específicas do que se quer chegar, né, não só na área de pesquisa que está sendo bem desenvolvida, mas também na área de aplicações, de inovação mesmo, de uso dessa inteligência artificial tanto no governo quanto no setor privado, na integração com as indústrias brasileiras, e essa discussão ter a participação desses setores também na formulação dessa regulação. Então, se você traz todos esses elementos, acho que é um passo para a gente ter um pouco mais de independência aqui no Brasil. Claro que a gente não está num momento de ser competidor, né, com os países como China e Estados Unidos, mas o Brasil tem a sua capacidade de pesquisa acadêmica, né, universidades como a Universidade de Piauí desenvolvendo a própria inteligência artificial e potencialmente a gente poder usar aí uma inteligência artificial brasileira, quem sabe. Não sei se será o caso, uma inteligência artificial brasileira, mas aplicações tecnológicas de inteligência artificial, conforme o contexto brasileiro, tem um potencial muito grande. E eu exemplifico isso com a nossa política pública de saúde. Nós somos um país grande, continental, 210 milhões de habitantes, que tem um sistema de saúde, o SUS, né, um sistema único de saúde, que coleta dados em tempo real de todos os usuários desse sistema. E que esses dados são a grande riqueza desse sistema, além da atenção à saúde individual e pública, além dos processos todos que o SUS oferece a quem adentra uma instalação do SUS ou as plataformas tecnológicas, é uma porta aberta, o que tem que ser destacado como algo não usual, né? Em muitos países você não tem isso, você não tem a porta aberta do sistema de saúde pública. O SUS tem. E ao ter isso, ele tem um acesso ao dado. Esse dado ainda não foi sistematizado para alcançar a sua utilização do ponto de vista da transformação da própria política pública de saúde. Quando conseguirmos fazer isso, utilizando inteligência artificial e com a velocidade e a capacidade de processamento da inteligência artificial para um país do tamanho do Brasil, com as diferenças regionais que o Brasil tem, com as características de saúde da população brasileira e do meio ambiente tropical, talvez a gente tenha algo de impacto para melhorar o serviço público de saúde do Brasil e para mostrar ao mundo, olha, a partir do conhecimento do Brasil, nós temos uma inteligência que pode ser utilizada pelo mundo todo quanto à gestão de saúde pública em ambientes tropicais. Aí sim, acho que a gente tem um diferencial grande. Pensando em outro grande serviço público, da educação, também a gente não tem uma unificação, né, dos sistemas educacionais. Se a saúde pública ela é entregue lá pelo município, pelo estado, mas ela tem uma gestão unificada, federal, e portanto tem um centro de dados único, né? A educação a gente não tem. Segurança pública nem falar, né? É completamente desconectado, desarmonizado, completamente desregulamentado, boletim de ocorrência, não tem um padrão nacional, não tem uma entrada em plataforma tecnológica. Quer dizer, quando a gente conseguir isso, talvez em função do nosso tamanho e da penetração estatal para esses serviços públicos, a gente consiga ser, sim, o possuidor de um dado, logo de riqueza, né? O dado é a riqueza do mundo contemporâneo, capaz de nos alavancar no cenário internacional. Não é pelo domínio tecnológico. Eu não consigo ver o Brasil, nenhum país em desenvolvimento, com capacidade de gerar conhecimento de inteligência artificial, grandes plataformas, grandes inovações, pontuais, específicas. Mas como dado, eu acho que a gente tem esse potencial. Eu não sei se as nossas políticas públicas estão olhando para esse lado, o lado da aplicação e do uso do dado. Sim. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco do Brasil Seguro. É um segundo só. Até já. Olá! Bem-vindo de volta ao Brasil Seguro. Nesta semana o tema é inteligência artificial.
E a nossa convidada é uma especialista craque no assunto, a Andréia Mota, que, além de ter uma trajetória em política da gestão tecnológica, científica e da inovação, além de ter todo um conhecimento ligado às relações internacionais, direcionou sua carreira, nos últimos tempos, para a inteligência artificial, atuando como consultora da Tony Blair Foundation, ligada ao Reino Unido, à Inglaterra, e docente, professora na Universidade Federal de Alagoas nessa temática. A Andréia está nos explicando nos blocos anteriores o que é inteligência artificial, como ela é caracterizada, como é que é um pouco da governança internacional do setor, o que é preciso fazer para se apropriar das benesses que essa tecnologia traz para as pessoas, para as empresas, ao mesmo tempo os cuidados quanto a efeitos deletérios que ela possa representar. Mas, Andréia, acho que nesse último bloco a gente podia focar um pouco no futuro da inteligência artificial e no que o nosso telespectador pode estar atento quanto ao uso. Pensando mesmo naquele uso mais comum, ordinário, quer dizer, no smartphone dele, dela, do nosso público, ele já tem acesso à inteligência artificial. Muitas vezes ele deve ficar o estudante, o jovem, até a dona de casa, o empresário. Qual a melhor ferramenta? Como é que eu faço? Onde eu consigo fazer a convergência disso? Dá umas dicas para nós. Fala um pouco do que você faz lá também na Fundação Tony Blair, quanto a essa difusão do uso no serviço público. Qual é a tua visão? Legal. Se vou inverter a resposta, eu vou começar com o que já está acontecendo no Brasil e até como o Instituto Tony Blair tem atuado, não só no Brasil, mas como no mundo, né? O Instituto Tony Blair é um instituto que está muito focado na governança da inteligência artificial, até porque é um instituto criado pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que tinha muito essa ideia de execução, de como criar unidades de implementação das políticas públicas. E ele vê que em um mundo de inteligência artificial, essas unidades são muito necessárias, né, principalmente para a execução da inteligência artificial, que ela é muito transversal. Então não é só um setor, não é só uma secretaria ou ministério que vai usar a inteligência artificial, e ela precisa ser integrada. A gente fala de interoperabilidade dessas tecnologias, porque ela precisa conversar, né? O dado que a inteligência vai criar para ajudar o gestor público a tomar melhores decisões, ele precisa integrar os dados da saúde, da segurança, né? Eles precisam fazer esses cruzamentos. Então, a gente precisa de um cenário em que as secretarias são interoperáveis também, né? Elas precisam trabalhar entre si. E o que ele chama de delivery units, né? Unidades de entrega, são, de fato, a governança prática de como que essa tecnologia vai ser monitorada, implementada e quais resultados são como que você faz a avaliação desse impacto. Então, o Tony Blair Institute ele vem para ajudar os governos nesse processo de implementação da tecnologia, criação de uma governança, ajuda na identificação, né, das principais áreas e os principais de uma estratégia de como fazer essa implementação, quais são as principais áreas que podem ser usadas num primeiro momento, num piloto, e depois a expansão disso para melhorar, de fato, os serviços públicos oferecidos à população. Uma pergunta, sendo um instituto britânico, inspirado, concebido por um famoso e notável ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, por que ele está no Brasil? O que tem de interessante aqui para o instituto estar aqui? Está no Brasil e outros 50 países. Né? Ele tem desenvolvido esse trabalho internacional muito porque ele percebe que existe, né, a oportunidade de melhorar serviços públicos em diversos locais, diferentes contextos com a tecnologia. Então, é uma forma também de validar que a tecnologia ela não só ajuda em países de contexto de norte global, né, mas também que o grande sul global, a grande maioria dos países também podem usar essa tecnologia e que respondem aos seus contextos específicos. Então, o Tony Blair vem para cá com uma equipe que é desenvolvida de conselheiros e pessoas brasileiras, né, junto com equipes de lá, que são especialistas que já têm anos de experiência
no desenvolvimento da transformação digital e agora mais recentemente com a inteligência artificial dentro dos governos, mas integra com contextos locais para que isso gere uma inteligência que vai ajudar os governos a tomarem melhores decisões e desmistificar também esse uso de inteligência artificial, né, porque muitas vezes a gente percebe em governos brasileiros e em outros locais também, esse medo e a falta de recursos que são canalizados para implementar a inteligência artificial. Isso fica em segundo plano, né? A gente tem várias outras áreas que são prioritárias para governo. Inteligência artificial, ela entra ali como uma área mais secundária e a ideia é transformar, tirar esse mito, né, e trazer a inteligência artificial para o centro mesmo da tomada de decisão. Então esse é um momento que o Tony Blair está ajudando o Brasil nesse processo também, em vários, né, estados. A gente tem trabalhado com unidades subnacionais, então estados e cidades, e com o governo nacional também pontualmente em alguns assuntos. O que eu acho que é importante para o telespectador entender sobre esse processo é que a inteligência artificial ela já né, não é uma questão de se vai usar, se não vai usar, a gente já está usando. Né? Então, é muito sobre se a gente vai ser para sempre compradores de tecnologia, se a gente vai começar a produzir, nem que sejam tecnologias focadas aonde a gente tem maior oportunidades. O Brasil tem oportunidades significativas. A gente tem uma inteligência muito forte em agronegócios, né, em bioeconomia, a gente tem uma diversidade tanto natural, né, mas quanto social também. Um país de tamanho continental que a tecnologia pode ser testada, validada e criadas soluções para diversos contextos. Então, como você disse, de fato, o Brasil é um país que tem essa potencialidade, a potencialidade da energia sustentável também, né, energia limpa, que o Brasil também tem uma potencialidade muito grande para o estabelecimento desses centros de dados, né, dessas bases de dados serem estabelecidas aqui, para que esse resfriamento, né, esse processo seja feito com energia limpa. Então, o Brasil tem muita potencialidade nisso. Diversas áreas que a gente já está atuando na aplicação. Então, por exemplo, você citou a educação. O estado do Rio Grande do Sul está usando a inteligência artificial para monitorar evasão escolar. Então, eles conseguiram desenvolver, a partir de uma metodologia feita com participação social de professores, né, especialistas, governo, enfim, criaram uma metodologia, jogaram isso para a inteligência artificial identificar, e eles começaram a monitorar em tempo real os riscos de evasão escolar desses alunos em momentos estratégicos que antigamente eles só conseguiam ver quando o aluno já saía, quando você já perdia o aluno. Então ali ele consegue tomar uma medida preventiva, porque ele já começa a identificar padrões, né, no comportamento daquele aluno, e isso no nível de customização de unidade. Então eu falo do Zezinho, sabe, das pessoas. Na saúde, a saúde digital no Brasil, né, a gente tem uma política de saúde digital no Brasil que está muito voltada para a implementação também da inteligência artificial. Aqui em São Paulo vai ser criado também um centro de saúde muito especializado digital, também integrado com a USP, né? A secretária Estela Haddad está muito voltada, muito focada em trabalhar o uso da tecnologia para implementação exatamente disso, porque a gente tem um SUS, a gente tem, né, muitos dados e usar a inteligência artificial para criar diagnósticos melhores, para diminuir fila, para melhorar atendimentos, para a gente ter um entendimento maior da situação da saúde brasileira e ter um atendimento mais inteligente. Né? A gente tem cidades inteligentes também, cidades como Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte estão usando, Recife também eu trago esse estudo de caso na minha tese de doutorado também, porque esse Recife é um lugar que as pessoas, né, podem pensar no Nordeste como sendo uma região que tem menos investimento, mas Recife é um outlier. Né, ele acaba sendo uma cidade que realmente investiu em tecnologia e inovação e está investindo também no uso de inteligência artificial para uma cidade mais inteligente. Então, está usando e está criando espaços para que as startups e as empresas de tecnologia, né, criem soluções para os desafios da cidade.
Então, eles abrem também essa possibilidade. Né? Então, acho que o Brasil tem várias iniciativas acontecendo. E se a gente for olhar para o futuro, eu acho que a gente pode focar muito nessa possibilidade de criar mais oportunidades de capacitação, que é o que a gente precisa. Hoje, o telespectador que quer entender mais de inteligência artificial, minha dica é use e abuse. A gente tem vários mecanismos várias ferramentas, seja o ChatGPT, que está todo mundo usando, Gemini, né, todos esses recursos, use, entenda sobre, né, busque entender, busque usar bastante, porque é sobre isso. O nosso próximo passo vai exigir que vocês sejam nativos de inteligência artificial, e quanto mais usar, mais entendimento você vai ter sobre como usar isso de forma oportuna para o seu negócio, para a sua vida. Mas a ferramenta se desenvolve, né? Porque ela se desenvolve a partir do repertório estimulado pelos usuários, né? Cada pergunta, cada consulta, cada uso se adiciona ao repertório da máquina e personaliza a tua experiência, né? A máquina começa a entender as tuas necessidades, o teu perfil, e vai te ajudar a encontrar soluções para as tuas necessidades ao longo do tempo. Deixa eu aproveitar o final do nosso programa para falar de um projeto em que a Andrea e eu participamos, que é esse livro aqui, né? O International Dimension of Science, Technology and Innovation, um livro que foi publicado pela editora ComArt, no âmbito da Universidade de São Paulo, que tem como organizadores, além deste seu anfitrião, o professor Amâncio Jorge de Oliveira, o professor André Figueiredo Nunes, o professor Guilherme Liplonsky. E a Andréa foi uma das colaboradoras, produziu um dos capítulos, uma obra que está à disposição pelo site do programa do Centro de Gestão da Política Tecnológica da USP. Andréa, o teu capítulo foi sobre o que mesmo no nosso livro? Eu chamo de diplomacia das startups, que é o uso e a mobilização do ecossistema de inovação, né, o ecossistema empreendedor de startups, para a política externa. E eu olho para São Paulo como sendo esse hub, né, que é muito concentrado de startups, de inovação, com uma maturidade muito forte, que tem tudo para ser o nosso hub estrela, né, para trazer novas inovações, para atrair capacidades internacionais, para promover o país também internacionalmente. Então, eu olho para algumas iniciativas que já estão sendo feitas e olho também para as potencialidades futuras. Brilhante sacada, né? Diplomacia das startups, quer dizer, indica a possibilidade do uso do setor público encarregado da política externa para atrair parcerias, para atrair investimentos, para atrair coisas boas, né, para o país, atrair oportunidades para os brasileiros em conjugação, em cooperação com interlocutores internacionais. E é claro que a inovação tem um componente amplo, federal, mas tem um componente local. Aliás, ela é muito local, né? Ela é muito territorial. Apesar da gente pensar em muita tecnologia, muita abstração, no fim do dia são pessoas que se juntam, que interagem, que comem juntas, tomam café juntos, conversam, que se provocam intelectualmente, se testam e com isso vão superando defeitos, erros, aprimorando processos e permitindo que boas ideias frutifiquem, prosperem e terminem sendo notas fiscais, né? Emissão de nota, geração de produto, de riqueza, de bem-estar, quando é uma política pública para a população em geral, quando é uma iniciativa privada para o empreendedor. E esse parece ser um segredo para o desenvolvimento de nações, né? E, André, eu quero te felicitar muito pela tua participação no livro, pela tua participação nessa iniciativa, mas que tudo, agradecer o teu empenho na temática da inteligência artificial e a tua participação aqui no Brasil Seguro. Foi um prazer, professor. Muito obrigada. E o maior prazer ter tido você aqui nessa nossa edição do Brasil Seguro. Até a semana que vem.